Nessa aula de agora, como eu não vou fazer uma entrevista comigo mesma, eu peguei as partes mais importantes do roteiro que eu fiz para as outras entrevistas e trouxe para aqui, para que eu mostrasse para vocês um pouco, compartilhar a experiência propriamente dita, sabe? Falar um pouco sobre os pontos positivos, negativos e o conselho que eu e a Helene daria a você, estou lhe dando para que você esteja começando agora ou para que você já tenha um perfil, só continue. Então vamos lá. Começando o bloco propriamente dito, né? Compartilhando experiências positivas e negativas de ter um Estudigram. Às vezes embola, né, gente? Às vezes não sai, mas o importante é que vocês vão entender. Vamos começar pelos pontos negativos, porque eu gosto de ser aquela pessoa do contra, sabe? Eu não gosto de mostrar o caminho das flores e falar, cria isso aqui que vai ser lindo, você vai amar, vai ser perfeito. Não, eu gosto de começar te desanimando para mostrar que no final realmente vai valer a pena. E para fazer do jeito que eu gosto, a gente tem que começar pelos pontos negativos. Vamos aqui, eu trouxe 3 pontos que eu considero muito importantes. Vamos começar sobre ser um viral. Poucas pessoas viralizam. Isso seria um ponto negativo. Seria um ponto negativo porque tem muita gente que acha estranho. Um dia, uma seguidora minha chegou e falou assim, tem uma amiga minha que criou um Estudigram no mesmo tempo que eu, só que ela está ganhando muito mais seguidores do que eu. O que será que aconteceu? Será que ela está comprando seguidor? Nem sempre, gente. Você consegue observar que às vezes a pessoa simplesmente tem um conteúdo tão bom, de uma qualidade tão boa, que ela vai mandando para os amigos mandam para os amigos e quando viu aquele conteúdo já virou um viral. O mais importante é quando você vai para o explorar. Quando você vai para o explorar, tem uma possibilidade muito grande. Explorar aquela lupinha do Instagram, sabe? Tem uma possibilidade muito grande de você viralizar pelas pessoas e você ganhar um reconhecimento absurdo com isso. Esse é um ponto negativo porque, infelizmente, não é uma coisa que acontece sempre. Não é 100% de garantia, não é certo que o seu conteúdo, seja ele de qualidade ou não, vai simplesmente viralizar. É doido, mas às vezes você tá fazendo seu perfil todo bonitinho e tal, às vezes você faz um Reels bem animado, bem extrovertido, bem, sabe, tranquilo, e é aquele conteúdo que viraliza, sabe? Eu lembro, um perfil que eu admiro muito, é o perfil da Duda. Não lembro o sobrenome dela, mas eu vou deixar o arroba dela aqui depois no material de apoio. Ela simplesmente tinha, acho que quando eu conheci o perfil dela, ela tinha 20 mil seguidores. Aí na época que estava tendo o Criar, não sei se vocês lembram, que foi um pouco antes do Reels entrar, quando estava tendo o Criar, ela fez um conteúdo tão bom que viralizou. Vocês não estão acreditando, não conseguem entender. Ela ganhou, tipo assim, 20 mil seguidores por causa desse Criar. Ela fazia conteúdo sobre stories criativos, sobre esse tipo de marketing, sabe? E assim, ela sempre teve um conteúdo muito bom de qualidade. Ela só melhorou. Então assim, tenham isso em mente. Façam um conteúdo bom sempre. Talvez o seu conteúdo viralize, mas talvez não. E não queiram se comparar com isso, porque para viralizar não existe uma fórmula mágica. Não existe uma coisa de, não, se eu fizer isso, aquilo, outro, eu vou viralizar. Infelizmente não, até porque se a gente soubesse como viralizava, todo mundo ia querer viralizar. Todo mundo ia querer crescer ainda mais. Então esse é um ponto um pouco negativo por causa disso. Porque a possibilidade de viralizar acaba sendo um pouco pequena, mas não é impossível, tá? Ponto 2. Gente, eu juro que eu amo meus seguidores, mas isso aqui pode acontecer com todo mundo e eu vou falar o porquê acaba sendo um ponto negativo. Seguidores, donos do mundo. O que é esse tipo de seguidor? É aquele seguidor que fiscaliza a sua vírgula, que vê que às vezes você cometeu um errinho, não é nem de escrita, não é nem de português, gramática, mas sabe quando o corretor do celular ele modifica de uma coisa para outra? Basicamente isso. E aí é aquela pessoa que ela faz questão não de te avisar, mas de te levar à humilhação pública, de falar para todo mundo que você errou, que aquilo está incorreto. E às vezes você faz um erro como uma espécie de meme que a pessoa não para perguntar. Hoje em dia, na internet, as coisas são rápidas. Então, as pessoas elas não querem saber a resposta real. Elas simplesmente acham que é uma coisa e tô nem aí, jogo pra cima. Eu vou defender o que eu acho e enfim.
Só que não é bem assim. Uma dica que eu dou e que funciona super bem comigo. Eu trato os meus seguidores como os meus amigos. Então, assim, eu crio com eles um vínculo tão bom que eles conseguem, se eu cometi um erro, chegar até a mim de forma super tranquila e falar: e Elaine, olha só, eu acho que você cometeu um errinho aqui naquele lugar, naquela publicação. E isso faz toda a diferença. Vocês não estão entendendo como isso muda muito. Porque eu recebo a imagem, a mensagem de uma forma e eu transmito da mesma forma que eu recebo. Então, assim, a pessoa veio com educação, veio tranquila, eu vou responder ela: poxa, meu bem, muito obrigada, eu realmente me passei. Então, assim, o que eu quero te dizer com isso? Eu quero te dizer que, às vezes, vão ter pessoas, o famoso hate, né? Aquela pessoa que não tem nada para fazer da vida, que a intenção dela é realmente falar mal do seu conteúdo, do seu perfil. Às vezes, isso vai acontecer. Às vezes, vai ser de uma pessoa próxima, o que é meio chato, mas a gente vai abordar isso. Às vezes, isso vai acontecer. Mas o importante é você aprender a responder a pessoa, não é a altura, tá? Não é tipo: ah, você falou que eu errei, que eu sou burra, a burra é você. Não, é você responder a pessoa de uma forma que ela não vai ter mais o que falar. Uma vez uma pessoa me mandou um direct falando: ah, porque você é formado em direito e comete um erro desse, de concordância. E quando eu fui ver, foi uma coisa tão bestinha, que não tinha necessidade nenhuma dela ter me mandado um texto enorme para falar isso. E aí eu fui, respondi ela, agradeci pela mensagem, respondi que eu realmente cometi um erro, que eu ia tentar rever isso, olhar as coisas com mais atenção e tudo mais, e que eu gostaria que fizessem com ela a mesma coisa que ela fez comigo, que alertassem ela exatamente da mesma forma que ela me alertou. E sabe o que foi que ela fez? Ela simplesmente me pediu desculpa. Falou que realmente ela passou do limite, que ela foi um pouco grossa, sem eu nem ter precisado falar. Lógico, eu não fui assim sempre, né? Logo no início do Instagram, eu era conhecida meio como grossinha, porque você me falava do A ao B, eu falava o resto do alfabeto para você. Mas o que é que eu quero falar com isso? Justamente o que eu falei na primeira aula: aprenda com os meus erros. Não vale a pena.